Acupuntura Brasil. Olá, você está ouvindo o Acupuntura Brasil, seu podcast dedicado à medicina chinesa. Hoje vamos falar sobre a terapia ILIB e a sua interação com a MTC. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista. Esse é o 10º episódio do nosso podcast e eu estou muito feliz por ter você aqui. Toda sexta tem um episódio novo e você pode ouvir no seu tocador preferido ou no youtube.com/acupunturabrasil. Dando sequência à série Excelência no Atendimento em MTC, onde eu converso com especialistas e aprendo junto com você sobre os conceitos e práticas que fazem deles referências no universo acadêmico ou clínico, hoje vamos ouvir uma entrevista que gravei com o professor Lucas Souza. O cara é especialista em medicina tecnológica e explicou com muitos detalhes o funcionamento do laser terapêutico, e mais especificamente a terapia ILIB, que é o foco do nosso bate-papo aqui. Esse episódio foi gravado no dia 22 de setembro de 2021, no Instagram do Acupuntura Brasil. A eloquência do Lucas é impressionante, ele tem um poder de síntese incrível. Se prepara aí porque você vai receber agora uma quantidade enorme de informação, aproveite. Esse podcast é um oferecimento Dux. Antes de tudo, eu queria agradecer muito pelo convite, por estar aqui. Acho que é muito importante a gente trazer temas, não só a terapia ILIB, mas vários temas que você já vem trazendo dentro, desse programa aí de medicina tradicional chinesa com excelência, com várias palestras, vários conteúdos que a gente vem acompanhando as outras lives. Então, parabéns pelo trabalho aí, obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz em poder falar da terapia ILIB, que é uma terapia tão fantástica. Bom, meu nome é Lucas, eu sou fisioterapeuta de formação. Entre as minhas formações, trabalho com a parte comercial, marketing, mas principalmente dentro do âmbito científico, que hoje eu ocupo o cargo de gerente científico de pesquisa e inovação da Ecofibras. Tenho a formação em medicina tradicional chinesa, que aborda acupuntura e outras questões. Sou especialista em equipamentos eletromédicos, então equipamentos como laser, LED, outros equipamentos como eletroterapia, ultrassom e outros tipos de equipamento. Tenho cursando agora o mestrado em biofotônica, que é ligado a essa área de produção e equipamentos. Tenho uma ação ligada aí há mais de 10 anos, trabalhando dentro de indústrias produtoras de equipamentos de eletromédicos, então de todos esses setores. E aí essa experiência toda vem voltada justamente para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é todo o meu trabalho aí nos últimos 10 anos. Trabalhar com pesquisa, levantamento de eletroterápicos, principalmente, energias eletroterapêuticas para a saúde, comprovando sua eficácia, trabalhando em desenvolvimento de produtos, sempre trabalhei dentro de empresas, desenvolvendo e lançando produtos no mercado. E essa experiência toda me trouxe aí para a Ecofibras, onde eu trabalho hoje exclusivamente com fotobiomodulação, laser, LED, suas diversas aplicações. E aí, entre uma delas, respondendo sua pergunta já, a gente tem a terapia ILIB, que é a aplicação do laser no comprimento de onda vermelha, na cor vermelha, a mesma laser terapia que nós usamos muito dentro da fisioterapia para reabilitação de lesões, feridas, traumas musculoesqueléticos, para dores, inflamações. Então é a mesma laser terapia que muitos profissionais da saúde já conhecem, porém não mais aplicada de maneira local. Em si a gente fala de um âmbito sistêmico. O ILIB, ele vem de uma sigla que é Intravascular Laser Irradiation of Blood, então irradiar o laser na corrente sanguínea do paciente. E aí isso não promove mais aqueles efeitos locais, como estimular uma tendinite, estimular uma lombalgia, estimular um processo estético, que a gente pode trabalhar com laser também, quebrando uma mancha localmente, quebrando uma gordura, produzindo colágeno e elastina. Isso são efeitos locais. A terapia ILIB promove e potencializa efeitos de todas as áreas, e principalmente da acupuntura, um tratamento sistêmico. E esse tratamento sistêmico, a terapia ILIB, nada mais é do que irradiar o laser vermelho na corrente sanguínea do paciente. E aí isso vai promover uma série de efeitos benéficos na imunidade, na oxigenação, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente. Ela é uma terapia muito antiga, vem desde 1902, a gente já pode falar das primeiras vezes onde se viu irradiando luz no sangue dos pacientes, foi na Segunda Guerra Mundial, onde já se viu o efeito de lâmpadas UV sendo irradiadas. Porém, de fato, há estudo, a aplicação em onde foi abraçada essa técnica em 1970 e, de fato, trazendo estudos em 1980. E é muito legal quando a gente fala disso, porque a gente fala, mas terapia ILIB é uma coisa muito nova, precisa de mais estudos, será que eu não preciso de mais comprovação? E a gente fala de uma terapia que é estudada desde 1981, na Rússia, e o primeiro artigo científico de laser ele foi publicado em 1974, que foi Mester, que publicou o efeito da cicatrização em ratos. Então eu falo da primeira pesquisa em laser em 1974, e já em 1981 a gente já está falando de terapia ILIB. Eu tenho publicações desde 1981 até hoje. Então é uma terapia que a gente acha que é inovadora, que é muito nova, que precisa se estudar mais, quando a gente não vai a fundo.
Mas buscando na história, ela é uma terapia que é feita há muitos anos e muito estudada. O berço principal dela é na Rússia, com aplicação intravascular, né, como a gente falou. O ILIB, ela é Intravascular Laser Irradiation of Blood, é uma técnica invasiva, que na sua criação era feita somente por médicos. Então, através de um catéter, né, eu fazia uma penetração endovenosa, agia dentro de uma veia de um paciente com um catéter que na ponta ele tinha uma fibra óptica com emissor de luz. E ali dentro da veia do paciente eu emitia a luz, e essa técnica foi criada principalmente para usar no momento em que a cirurgia cardiovascular estava sendo realizada, para melhorar a vascularização, a oxigenação do sangue, evitar sepse. E aí, fazendo essa terapia e começando a se estudar, eles perceberam que era muito mais que isso, né? E aí começaram a comprovar efeitos na imunidade, pacientes oncológicos, doenças graves como síndromes renais crônicas, refluxos, gastrites. E aí foi abrindo um leque muito grande, e na Rússia isso foi usado e tratado por muito, muito, muito tempo, e com muito demérito também pelo restante do mundo, né? Porque quando eu falo de Rússia naquela época, eu estou falando de União Soviética. Então tudo que era feito pela União Soviética, pela Europa, pelos Estados Unidos, era tratado com total demérito. E foi uma terapia que eles abraçaram para eles. Então eles não tinham interesse nenhum em que o resto do mundo soubesse, e aí os estudos científicos eles tinham uma questão de realmente esconder um pouco a metodologia, ser um pouco obscuro e aí não trazer credibilidade, mas eram estudos muito bons e depois acabaram se provando eficazes. E também para o resto do mundo, tudo que era feito na União Soviética não tinha, né, credibilidade, porque tinha uma separação política muito grande. Só que aí quando a gente vai trazer para 2002, 2001, um pouquinho antes até, se começaram a publicar estudos com mais poder, e aí começaram o Ocidente a olhar e falar, peraí, essa terapia é interessante. Vamos pegar tudo que já foi feito desde 1981 e ver se esses russos estavam falando a verdade. E eles reproduziram todos os estudos científicos que foram publicados pelos russos antigamente. E aí eles se espantaram, porque eles viram que tudo que eles estavam falando realmente acontecia. A terapia ILIB, né, já falando um pouquinho dos efeitos, ela era anti-inflamatória a nível sistêmico, ela era antipóxica, ela melhorava a circulação de oxigênio, ela era uma terapia antioxidante, porque ela combatia radicais livres, ela melhorava a imunidade, ela era uma terapia que aumentava o número de leucócitos, então começaram a se comprovar esses efeitos todos, e a terapia ILIB ganhou o mundo como um todo, né? E a gente entra depois na parte modificada, na parte não invasiva, que acho que a gente vai chegar nesse momento. Mas a terapia ILIB nada mais é do que isso, e ela vem de toda essa história, assim, né, de ser utilizada na Rússia, estudada, para depois vir para o mundo como um todo, né? E hoje ela é difundida no mundo todo, e no Brasil nós somos os precursores da técnica modificada, né? Trazer isso para todas as áreas da saúde. Então é bem interessante. Para quem não entende nada sobre ILIB, a ideia de usar a luz como terapia é muito antiga, né? A luz do sol, por exemplo, ela é terapêutica em muitos níveis e para muitas coisas. De um modo geral, para a gente começar a entender o que o ILIB faz, é uma técnica que canaliza a luz. A gente irradia um raio laser numa artéria para que todo o sangue seja impactado por essa luz durante um tempo. Né? Por exemplo, nos adultos, uma média de meia hora. É o tempo que o sangue leva para percorrer o corpo inteiro e ser todo irradiado por essa luz. E essa luz tem efeitos terapêuticos comprovados, né? E aí tem muitos estudos sobre ILIB. O que me interessa mais é tentar fazer uma ponte disso tudo com a medicina tradicional chinesa. Né? Uhum. E aí é para isso que eu vou tentar conduzir no final, né, a nossa história, porque é o que nos interessa de fato aqui na Acupuntura Brasil. Existe, né, alguma prática, eu já ouvi muita gente falando que usa, eu mesmo uso. Os professores que me deram aula, tanto de laser quanto outros professores, falam do ILIB. E isso está sendo construído agora, a gente está presenciando, a gente está vivenciando isso. Né? E tem uma coisa que é muito prática, né, que acaba levando os acupunturistas a usarem o ILIB, que é o meu caso, é que o aparelho que irradia, que faz o ILIB, é o aparelho que faz a laser acupuntura. Então acaba que a gente tem uma ferramenta magnífica na mão e quer usar, né? E é o que está acontecendo comigo. Eu fiz o curso, né, do Fábio Ataíde, já fez aqui uma live com a gente, onde ele mostrou todo, né, o potencial do laser, enfim, falou do ILIB, ele não é um especialista, mas a gente fica curioso, né, porque tem muitos relatos de muitos sucessos, né? Enfim, avançando, Lucas, a gente podia falar um pouco mais sobre as diferenças, né, entre ILIB, laser terapia, laser acupuntura. Isso tudo está normalmente num aparelho só, né, todo aparelho que faz tudo isso. Mas em alguns, né, a gente tem tudo isso num aparelho só, mas são técnicas bem diferentes, né? Então, se puder falar um pouco para a gente nisso aí, acho que a gente já começa a entrar nessa segunda fase aí do podcast, que
vai mais a fundo nesse assunto. É muito bom quando a gente vai falar de LIB ou de laser acupuntura, ter bem segmentado realmente quais são essas diferenças. Primeiro, como você falou, existem esses 3 cenários, né? A laser terapia, que é a ação local do laser, a laser acupuntura, que é o estímulo de pontos de acupuntura, né, de maneira não invasiva com a luz, ao invés de usar agulhas, a gente vai entender que eu posso usar a agulha combinado com laser, não precisa ser só um substituto. E a terapia LIB, que é essa ação sistêmica, né? Então, essas 3 vias e todas usam a mesma energia, o aplicador de laser. Então, se você tem uma caneta de laser com laser vermelho, laser infravermelho, você realiza laser acupuntura, terapia LIB e também a ação local da luz. E eu posso usar isso no mesmo paciente, na mesma sessão, né? Usar o efeito local da luz, a terapia LIB e a laser acupuntura. Então, a laser terapia, né? A ação local da luz, nada mais é do que utilizar o comprimento de onda, seja a luz vermelha, infravermelha. A gente pode pensar até na azul, para reabilitação, mas as luzes mais comuns é a luz vermelha e infravermelha, para promover o efeito fisiológico da luz, né? Cada luz tem um efeito fisiológico que seu comprimento de onda causa. Então a luz vermelha, ela é uma luz que é anti-inflamatória, ela é cicatrizante, ela melhora a vascularização da área, a angiogênese, a produção de oxigênio. Ela também consegue fazer terapia fotodinâmica para feridas infectadas. Então, é uma luz bem anti-inflamatória, cicatrizante, esses efeitos de vasodilatação. Já a luz infravermelha, ela é uma luz analgésica, tratamento de dor aguda, crônica. Ela também é antiedema, imobiliza líquidos, então ela ajuda nos edemas, na drenagem linfática. E é uma luz que é mais profunda, então ela vai agir em tecidos mais profundos, como nervos, bursas, tendões, né? Traumas ósseos, fraturas, luxações. Então essas são ações locais, principalmente a nível de acupuntura, né, onde eu vou, associado a um trabalho de estímulos sistêmicos, fazer uma ação local da luz, para aliviar a dor do meu paciente, para aliviar o edema, para acelerar a cicatrização, né, para fazer todos esses efeitos que eu falei para vocês. Então, principalmente vermelho, cicatrizante, anti-inflamatório e circulação, infravermelho, dor, edema, e aí tem a questão do azul que eu falei para vocês que é bactericida, para quem trabalha com lesões, pós-operatórias, feridas, ele contém infecção. Isso eu estou falando da fototerapia convencional, que é o que a gente conhece, usar a luz como forma de tratamento. Porém, tem a segunda, que é quando eu falo da laser acupuntura, que nada mais é do que substituir o estímulo da agulha ou de outros, né, adereços que eu posso usar para fazer o estímulo do acuponto. Lembrando que eu não preciso só substituir, mas eu posso fazer a união. Mas a laser acupuntura nada mais é do que isso. O laser, né, principalmente o infravermelho em meridianos mais profundos, né, principalmente dos órgãos, e o vermelho em pontos auriculares, como no geu, pontos mais superficiais, quando eu coloco ele no modo pulsado, né, lembrando que a terapia local, muitas vezes ela vai ser no modo contínua, não vou por frequência específica, só quero o efeito da luz, dor, edema, cicatrização. Na acupuntura, já vou trabalhar geralmente no equipamento com modo pulsado. E esse modo pulsado me permite selecionar diferentes frequências. O que é frequência? É quantas vezes o equipamento vai pulsar dentro de um segundo. Se eu coloco lá 1 Hz, em 1 segundo, meu equipamento acende e apaga uma vez. Se eu coloco 384 Hz, o meu equipamento em 1 segundo, eu falei 1, 2, cada segundo que eu falo, ele acendeu e apagou 384 vezes. Isso é a frequência. E aí eu consigo equalizar a frequência do laser com a frequência da energia que está passando naquele meridiano específico. E aí Henninger, Nogier, Barr e outros pesquisadores determinaram frequências específicas que são mais relacionadas a cada meridiano. E aí o nosso equipamento tem essa frequência específica para cada um dos meridianos. Pulmão, baço. E aí eu uso, avalio o meu paciente, vendo a necessidade do estímulo daquele acuponto, eu posso trabalhar com laser ao invés de agulhas. Para que é interessante isso? Crianças, né, que às vezes são reativas à agulha, pacientes idosos com a epiderme extremamente fina, que a agulha pode causar uma epetec, um hematoma, um sangramento excessivo, e eu evito fazer. Adultos que têm fobia de agulha, que é muito, e aí eu abro o leque dos meus atendimentos, que eu posso fazer isso. E a questão também de pontos, pacientes que aceitam bem a agulha, mas às vezes eu tenho áreas que são extremamente doloridas, que eu sei que um estímulo, né, sem agulha vai ser mais interessante para a qualidade desse paciente, eu posso optar pelo laser. Lembrando que aquele paciente que aceita bem a agulha, eu posso fazer o laser e o ponto de acupuntura associado. Então, faço a agulha, geralmente o laser sozinho é sempre 90 graus, tá, em relação ao tecido, então vou tratar aqui 90 graus, vou tratar aqui 90 graus em relação ao tecido. Quando eu colocar uma agulha, isso pode mudar a regra, e vai 75 graus, porque a agulha está aqui, o laser vem um pouquinho de lado, no mesmo ponto, e estimula. Porque o que é legal? Alguns estudos, né, já comprovam que tanto a agulha quanto o laser causam o mesmo efeito sobre o ponto de acupuntura, porém de maneiras diferentes. A agulha, ela dá um estímulo, né, mecânico, e isso faz com que tenha um pico de ação
né? Quando eu faço o estímulo da agulha, aquele impacto mecânico gera um pico de ativação daquele ponto e esse gráfico vai descendo até o final da terapia. E aí, no momento, eu tiro a agulha e terminou o estímulo. O laser, ele não tem esse pico de ação da agulha, porque ele não tem um impacto, ele é não invasivo. Ele vai ter uma curva que ela é totalmente ascendente, então ela é mais lenta, não tem esse pico da agulha, mas ela se mantém e quando ela chega no pico, ela não desce igual a agulha. Ela se mantém até o final do estímulo. E aí é muito legal quando eu tenho a possibilidade, eu acho que provavelmente o professor Fábio deve ter citado isso, de usar os dois juntos. Porque eu equalizo o pico da agulha com a manutenção do laser. Então se o paciente aceita bem, o laser não precisa ser sempre um substituto da agulha. Só para a gente contextualizar o que é laser e o que é laser acupuntura. E aí eu posso usar os dois no meu tratamento. Então eu estimulo pontos de acupuntura relacionados a músculos e tendões para um paciente que está com uma tendinite, que não necessariamente vai ser na área da lesão. São pontos adjacentes, localizados em meridianos específicos que minha avaliação determinou. E eu vou usar laser acupuntura. Só que eu posso vir depois numa espécie de um ponto ASH ou numa fototerapia convencional e usar a luz vermelha e infravermelha no modo contínuo para aliviar a dor e a inflamação local. Não só trabalhar de maneira da medicina tradicional chinesa, usar a medicina ocidental, vamos dizer assim, agir no local, tratando a dor. E aí eu fiz laser acupuntura e fototerapia. E aí a gente vai entender que a terapia livre, ela potencializa a ação do agulhamento, ela potencializa o equilíbrio energético do paciente, essa acho que é a principal relação com o MTC. E aí eu posso pensar nisso ainda no paciente. Então ele faria laser acupuntura, terapia local e a terapia ILIB, que aí a gente já contextualizou, falou um pouquinho do que é, né? Que é irradiar o laser para não ter mais esse efeito local nem efeito de estímulo de acuponto. Eu tenho um efeito sistêmico. Todas as células, órgãos, componentes do corpo do meu paciente vai receber energia do laser, porque vai passar por todas as veias, artérias e capilares essa energia. Então é uma terapia bem sistêmica. E tem essa relação legal com a MTC, né? Porque ela promove equilíbrio energético, isso é comprovado em estudos, que a terapia ILIB ela consegue promover um equilíbrio energético e uma homeostase do paciente, e é isso muitas vezes o que eu busco quando eu estou tratando esse paciente. E ela, associado a fármacos, a estímulos eletroterápicos e a pontos de acupuntura, ela potencializa a ação do meu tratamento local. Então acho que esse é o principal ponto. Eu vou elevar o meu resultado, né? Quando eu incluo a terapia ILIB no protocolo. Eu quero falar uma coisa aqui, que surgiram algumas perguntas. Algumas pessoas perguntando se serve, se eu posso usar ILIB no Parkinson, se eu posso usar ILIB no câncer, se eu posso usar... Né? Eu vou pedir para que você fale das contraindicações, mas eu quero dar um recado antes, aí assim, uma coisa séria, né? Se uma pessoa é saudável e você está usando o ILIB, né, como profilaxia, para manter a saúde, manter o fluxo, tudo bem, né? Assim, beleza. Mas se você está diante de um paciente que tem uma doença, né, que tem um diagnóstico, por exemplo, de câncer, ou de Parkinson, ou qualquer outro, cuidado, não só com o ILIB, mas com qualquer coisa, né? Exato. Você precisa saber, você precisa entender aquela questão ali. Então, assim, pode usar ILIB no tratamento de câncer? Pode, se aquela equipe tiver, se a equipe que cuida do paciente tiver ciente do que está acontecendo, né? E isso fizer parte da sua estratégia de tratamento. Mesma coisa para todas as outras patologias, né? Eu queria deixar isso muito claro aqui, assim. O pessoal, principalmente o pessoal que está começando, a gente fica muito empolgado quando vê os resultados, quando vê os estudos, né? Vamos com calma, né? Não existe nenhuma fórmula mágica. O ILIB é maravilhoso, mas ele não resolve tudo sozinho. Para quem está com dúvidas em relação a patologias específicas, estude a patologia, procure um profissional que conheça, que domine esse assunto. Vamos com calma, porque a gente tem que ter um cuidado com essa nossa empolgação. Mas, enfim, voltando à nossa história, eu queria pedir para você falar das contraindicações, né? Existem contraindicações, muitas coisas ainda não foram plenamente comprovadas, estudadas, a gente está nesse processo, né? E aproveitar para você explicar, e aí acho que é a mesma resposta, né? Você explicar um pouco mais a fundo o que acontece quando o laser atinge o sangue da gente, né? Tem um processo que acontece, né? O disparar de um processo bioquímico que vale muito a pena a gente conhecer. Legal. Falando sobre contraindicação, primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala em contraindicação, a gente já tem que pensar que existem dois tipos de contraindicação. O primeiro é que a gente chama de contraindicação absoluta. O que quer dizer isso? Eu não vou fazer de maneira nenhuma nesse tipo de paciente. Nem se o médico pedir, nem se tiver autorização. Isso é uma contraindicação absoluta. E existem diversas contraindicações relativas. O que significa contraindicação relativa?
Justamente tudo que o Carlos falou muito bem agora. Eu tenho que saber exatamente qual é o meu interesse nesse paciente. Eu posso fazer ILIB no paciente oncológico, eu posso fazer ILIB no paciente com marca-passo, eu posso fazer ILIB em todos os pacientes que a gente vai conversar aqui agora. Mas para que você quer fazer? Você está fazendo por quê? Qual que é o efeito fisiológico? Qual dos efeitos fisiológicos que ele proporciona que é o seu objetivo terapêutico nesse paciente? Qual a dose que vai usar e por quê? Então, não é eu vou fazer ele livre por fazer. Eu tenho que entender o porquê que eu vou trabalhar com essa terapia. Isso é fundamental e vocês estão muito bem. E é o que eu sempre falo, né? O seu paciente, a partir de qualquer momento que você detectou que além de seu, ele é paciente de mais alguém, seja médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, vocês formam a partir de agora uma equipe multidisciplinar que está a favor desse paciente. Então, não só as pessoas têm que saber o que você está fazendo e terem ciência disso, como até mesmo você do que elas estão realizando. E houver essa troca dentro da equipe. Então, isso é fundamental, que a equipe multidisciplinar toda esteja envolvida, saiba o que é terapia, saiba que você está aplicando, para que as terapias e propostas que eles façam caminhem todos no mesmo sentido. Porque senão a gente começa a ter briga dentro da equipe ali, não briga de pessoas. Eu estou fazendo uma coisa para um efeito pró-inflamatório e outra para um efeito anti-inflamatório. Todos querem trabalhar na inflamação. Um está pensando em acelerar e outro está pensando em diminuir. Eu quero acelerar porque quanto mais acelerar, ela acaba mais rápido. Outro não, vou diminuir a inflamação porque eu corto ela. São duas estratégias possíveis para controlar uma inflamação. Só que se a equipe, cada um faz esse paciente não melhora. Ou a gente vai controlar essa inflamação e diminuir, ou a gente acelera ela, porque a inflamação é um efeito benéfico do corpo, para que ela termine o mais rápido possível. Então, são questões que têm que estar sempre muito ligadas. E, logicamente, como você falou, o respaldo médico, né? Não é aqui que a gente tem que ter autorização médica para trabalhar. Muitas vezes você tem muito mais ciência do que é terapia ILIB, do que ela funciona, quais são os seus efeitos fisiológicos, e você vai ter que dar uma aula para o médico para ele fazer a autorização. Então, você está numa posição ali que você está levando conhecimento, você não está ali subordinado. Eu tenho que pedir autorização para o médico? Não, você está levando ciência, você está levando uma coisa que talvez ele toque nele, ele interesse para oferecer para outros pacientes. Então, um trabalho importantíssimo que você está fazendo. E tem que ter toda essa ligação. E aí, quando eu falo de contraindicação, como eu falei, tem absoluta e relativa. Absoluta eu coloco só uma, gestante. Então, não existem publicações científicas, não existem ensaios clínicos para a gente falar que eu posso aplicar numa paciente em gestação. Então, terapia ILIB ela é contraindicada absolutamente para gestante. E aí vão entrar todas as contraindicações relativas, que foi tudo isso que eu falei. Isso tem que estar muito respaldado. Contraindicações relativas que eu ainda vou citar mais simples, né? Paciente com glaucoma, que é alta pressão nos olhos. Então, se eu tenho glaucoma, que é uma alta pressão, eu faço uma terapia ILIB que ela é altamente vasodilatadora, isso vai aumentar ainda mais a pressão do paciente. E isso vai provavelmente levar a uma sensação maior ainda de incômodo na região dos olhos, porque essa pressão alta do glaucoma gera uma sensação de incômodo no paciente. Eu posso aumentar isso. Eu vou causar um mal? Vou levar esse paciente a óbito? Vou piorar o glaucoma? Não. Mas durante a aplicação ele pode sentir uma sensação ruim, mas o resultado da terapia vai ser benéfico para ele se ele tem um diabetes, por exemplo, associado, se ele está fazendo um ponto de acupuntura e eu estou usando a terapia ILIB para estimular, vai ser muito bem-vinda. Só que eu tenho que saber que eu posso causar essa reação adversa nele, eu vou estar o tempo todo conversando com esse paciente, está tudo bem, está sentindo alguma coisa, e eu vou ter o respaldo do oftalmologista responsável. É contraindicado? Não, é relativo, porque eu tenho que passar por esses processos. Oncologia, mesma coisa, os efeitos da terapia ILIB são fantásticos para diminuir o efeito deletério da quimioterapia. Então, ele diminui reação adversa, náusea, vômitos, tontura, queda capilar, né? Potencializa a ação da radioterapia e da quimioterapia. Ele, associado com a laserterapia local, ele trata feridas, né? Radiodermites, neuropatias periféricas, tudo causado por quimioterapia e que eu posso usar a terapia como um complemento. Só que eu tenho que ter um respaldo do oncologista. E hoje muitos profissionais trabalham, né, com a fisioterapia oncológica, com a reabilitação oncológica, e a terapia ILIB está sendo muito utilizada, inclusive por médicos. Então, assim, é um campo que por muito tempo foi uma contraindicação, trabalhar laser terapia no paciente oncológico. Hoje eu posso trabalhar tranquilamente. Tanto a terapia ILIB, de maneira irrestrita, bem tranquilo, só que com respaldo médico, tendo associação, trabalhando. Inclusive no Hospital de Câncer de Barretos, eles usam um protocolo de prevenção de mucosite em pacientes com quimioterapia, para evitar que ocorra lesão na boca, e terapia ILIB na artéria carótida primária ou na radial. E eles usam em todos os pacientes. É fantástica a evolução, mas eles têm uma equipe oncológica que respalda esse uso, então isso é muito importante. Mas é uma grande aplicação. Ressalva importante, a gente está fazendo uma live de ILIB, mas é falar, o laser eu posso aplicar no paciente oncológico, uma neuropatia periférica, numa dor, mas eu nunca vou aplicar o laser pontual, local, sobre a área do câncer, porque aí eu tenho pesquisas comprovadas que o laser ele gera ATP, o ATP vai dar energia para a célula cancerígena e ela vai começar a fazer mitose, ela vai se proliferar, e não é isso que eu quero.
Então, a única ressalva em paciente oncológico é essa: evitar fazer laser local sobre a área. Terapia Lib, que é sistêmica, áreas adjacentes para tratar uma ferida, uma neuropatia, não tem problema algum. E outras contraindicações que a gente pode citar aí que não são relativas, como o uso de anticoagulantes, né, que eu posso associar, mas tem que estar bem respaldado com o médico. Marca-passo, que muitas vezes se tratou como uma contraindicação, porque se pensava que a terapia ia passar por dentro do marca-passo e poderia oscilar ele, vir a desligar ou trabalhar no ritmo cardíaco. Isso a gente já sabe que não acontece também. Eu tenho que ter o respaldo do cardiologista, de novo, da equipe médica, mas eu posso sim usar a terapia Lib no paciente com marca-passo. Então, são algumas questões aí que a gente entende que a gente vai tratar com contraindicação relativa, onde tem que ter todo um cuidado, como você muito bem citou no início, mas contraindicação de fato é o uso em paciente gestante. E aí em crianças que eu tenho uma ressalva de não utilizar na artéria radial, que acaba sendo a mais comum, mas aqui está a epífise de crescimento. Então, eu tento usar na carótida, na artéria poplítea, que está atrás do joelho, na artéria pediosa, que está ali no calcanhar. Eu só não uso a radial, é um cuidado, não é uma contraindicação. Acho que seriam mais esses. Fala do efeito do laser quando ele atinge o sangue, acho que isso é legal. É muito importante que você falou, né, na questão da ação da terapia Lib no sangue, porque é justamente esse componente que ela interage. Então, é uma terapia vascular, que ela faz radiação do laser no sangue. E aí, quando a terapia Lib ela atinge o nosso sangue, ela dispara o que eu gosto de chamar de targets, e 4 principais. Um eu chamo de interação enzimática, ou seja, assim que o laser ele bate na célula sanguínea, ele começa a liberar a expressão de uma enzima que é a superóxido dismutase. A superóxido dismutase é muito famosa quando a gente fala de antioxidante, porque ela é a enzima fundamental para combate dos radicais livres, né? Os radicais livres é o que causa envelhecimento precoce, doenças sistêmicas, doenças graves como diabetes, colesterol, câncer. O radical livre é uma questão que ela se forma no nosso corpo e que ela está ali para fazer lesão das nossas paredes do DNA, das nossas células. Então são coisas ruins. Leva ao envelhecimento, ao aparecimento de doença, o cansaço do dia a dia, né? Então o radical livre no corpo é ruim e é interessante nós combatê-los. E aí a superóxido dismutase faz isso. Então a primeira interação quando a terapia Lib bate no sangue é liberar a expressão dessas enzimas, que é a superóxido dismutase, principalmente, que combate os radicais livres, isso é fantástico. E é por isso que eu tenho melhora da qualidade do sono, disposição para o dia a dia, aumento da imunidade, isso tudo está ligado à superóxido dismutase. E eu também libero outras 2 enzimas, que é a catalase peroxidase e a ceruloplasmina. A catalase peroxidase ela ajuda a melhorar o transporte de oxigênio, ou seja, a hemácia ela consegue carregar mais oxigênio quando eu aumento o nível de catalase peroxidase. E a ceruloplasmina ela melhora a fluidez do sangue. Aquele sangue que está muito viscoso, muito grosso, né, que precisa ser mais maleável, eu consigo solubilizar ele e melhorar a reperfusão, a vascularização do corpo. Esses são os primeiros efeitos. Além disso, eu tenho uma ação direta na célula sanguínea, que é a hemácia. Essa ação direta na hemácia faz uma melhora da estrutura da hemácia, como se deixasse ela mais macia. E aí a hemácia ela consegue passar para microvascularizações, porque eu tenho as artérias e as veias, mas eu tenho os microcapilares, são microvasos, que vão até as circulações periféricas. E aí, melhorando a motricidade, a maleabilidade da hemácia, esse sangue consegue chegar melhor aos pequenos locais do meu corpo. Então, melhora a oxigenação global do corpo. Isso é muito importante, quando eu falo principalmente de medicina tradicional chinesa. Eu equilibro a corrente e a circulação sanguínea de todos os órgãos e todas as áreas, principalmente das pequenas, né, falanges, né, das estruturas distais do corpo. E aí isso tudo pela questão da ação direta na hemácia. E aí essa ação direta na hemácia ainda libera um componente da hemoglobina, que está dentro da hemácia. E aí quando ele é estimulado, ele libera óxido nítrico. O óxido nítrico, o NO, ele faz vasodilatação. É até que os atletas usam para ter aquelas, principalmente fisiculturistas, para ter aquelas veias saltadas. Isso é muita vasodilatação. O NO faz isso, ele é um suplemento até que é utilizado. A terapia Lib produz altas taxas de óxido nítrico. Isso faz com que tenha uma vasodilatação, e aí eu já melhorei a enzima, né, catalase peroxidase, a fluidez e o transporte de oxigênio, e aí, além disso, ainda eu crio é como se eu fizesse uma rua, que é uma via só, virar uma rodovia de 3 mãos. Passa muito mais energia e muito mais células ali naquele local. Além disso, eu tenho controle da inflamação sistêmica, a hora que ela interage com o sangue, ela começa a inibir as prostaglandinas, e aí isso faz uma diminuição a nível inflamatório e analgésico geral, né, sistêmico, que a gente fala, então é fantástico para osteoartrites, artroses,
dores crônicas, dores agudas, né? Hérnias de disco, cervicalgias, qualquer patologia associada à dor e inflamação é fantástico, porque além da ação local, eu continuo tratando local esse paciente. Posso fazer pontos de acupuntura com laser ou com agulha, mas a terapia Ilib vai trazer de maneira sistêmica esses efeitos também. Então traz um complemento bem legal para o meu tratamento. E aí a terapia Ilib ainda dispara uma ação direta no sistema de defesa, né? Quando interage com o sangue. O nosso sangue, ele tem lá linfócito B, linfócito T, que são os glóbulos brancos. Eu aumento com a terapia Ilib a superpopulação de linfócito B e linfócito T. O meu sangue tem muito mais células imunes. E aí, com muito mais células imunológicas no sangue, eu começo a disparar a liberação de duas proteínas, que são as interleucinas, que são altamente anti-inflamatórias, principalmente as que eu libero, e é por isso que tem esse controle da inflamação sistêmica, e também os interferons, que eles minimizam a proliferação de bactérias, fungos e vírus, né? Nesse momento da pandemia é fantástico eu ter uma terapia que libera interferon, porque mesmo que eu tenha uma contaminação, ela vai minimizar ou diminuir a proliferação de vírus, e vai causar um quadro que vai ser mais leve ou assintomático. Então é bem interessante essas ações de Ilib no sangue, né? E dividindo isso, que é a interação enzimática, então ela produz enzimas, de imunidade, de melhora de vascularização, ação direta no sangue, melhorando o aporte sanguíneo em pequenas regiões do corpo e a oxigenação dele, né, e o óxido nítrico, o controle da inflamação sistêmica. A gente sabe que hoje que todas as doenças que existem, elas nascem a partir de uma inflamação, e essa inflamação só vai se mostrar em algum local, então seja numa articulação do joelho, num pulmão, num cérebro, numa patologia neurológica, seja qual for a patologia, mas o começo dela foi uma inflamação sistêmica que gerou uma patologia, um diabetes, um câncer, né, uma artrose, uma tendinite, tudo começou com uma inflamação sistêmica. Se eu tenho uma terapia que combate, é fantástico. E essa ação direta no sistema de defesa, né, liberar linfócito B e linfócito T bastante no sangue, isso libera mais interleucina, mais interferon. Então eu estou protegido de todos os lados, né? Melhora da vascularização, melhora da imunidade, melhora do combate da inflamação e da dor, potencialização do meu sistema imunológico. Basicamente isso que a terapia Ilib vai fazer. Queria propor mais 2 pontos, né, para a gente fechar a nossa conversa. A primeira coisa, você fala um pouco dos protocolos. Uhum. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Que a gente precisa de um diagnóstico, a gente precisa de uma conduta, né, uma estratégia, que o Ilib pode fazer parte dessa estratégia, da sua estratégia de medicina chinesa para o paciente, mas existem algumas orientações gerais, né? Do Ilib, Ótimo, sim. do Ilib. E a última pergunta seria, eu te pedir para falar um pouco sobre o Ilib na Covid e no pós-Covid. E eu sei que tem essa indicação, mas sei também que tem outras. E queria te pedir para falar dessas 2 coisas aí. Legal. Falando primeiro de protocolos, que eu acho que é bem importante, a gente tem que primeiro pensar que o Ilib, eu acho que existem 3 principais cenários de ação dele. O cenário 1 é quando eu penso que o Ilib ele é um potencializador do meu protocolo que eu estou realizando. Ou o que eu quero dizer com isso? Ele vai potencializar o agulhamento, a massagem manual que eu estou realizando, a cinesioterapia. Qual que é o tratamento que você está fazendo? O Ilib ele só vai fazer parte do seu protocolo. Esse é o caso 1, onde o Ilib ele potencializa a ação de tratamentos locais. Esse é o primeiro efeito dele. E aí, quando que eu vou fazer Ilib? Até quando? Quantas vezes na semana? Quem manda não é Ilib nesse caso, é o seu tratamento. Então, eu tenho esse paciente 1, 2 ou 3 vezes na semana. E eu vou fazer 15 sessões nele. Então, eu vou fazer ele 1, 2 ou 3 vezes na semana, 15 sessões de Ilib. Então, ele vem 1 vez por semana, 1 vez de Ilib. Ele vem 2 vezes de Ilib. Ele vem 3 vezes de Ilib. E aí ele vai fazer 10 sessões, em 10 sessões de atingir meu resultado terapêutico, atingir o resultado terapêutico eu cesso o Ilib. Porque nesse caso, o Ilib não é o ator principal, ele está ali somente para potencializar o meu tratamento. Então, o meu agulhamento, a cinesioterapia, o meu trabalho. Então, nesse caso, quem manda é a minha própria sessão. Então, são 10 sessões, são 15, né? Eu faço 1, 2, 3 vezes na semana, e toda vez que eu encontrar esse paciente, ele vai ser submetido à terapia Ilib. Em média, adultos, 30 minutos, isso no geral, em qualquer um dos cenários, mas já falando aqui, em média 30 minutos para adultos. Se eu pegar um paciente extremamente obeso, de uma altura muito alta, 1,90 m, 2 metros, eu posso pensar em 40, 45 minutos. E crianças, eu penso uma média aí de 10 a 15 minutos, 20 pensando em adolescentes, 10 anos para frente. E abaixo disso, entre 5 e 10, eu vou fazer 5 a 10 minutos. E recém-nascidos, crianças, que eu posso fazer sim Ilib para constipação, né, cólicas, melhora do sono, mas eu vou pensar em recém-nascidos para criança de 2 a 3, no máximo 5 minutos de estimulação, evitando a artéria radial. Isso de tempo. E aí, como eu falei, o primeiro cenário, que é usar a terapia Ilib para potencializar o resultado do meu tratamento, quem manda é a minha terapia.
São 10 sessões, são 10 sessões de Libre. São 15 sessões, são 15 sessões de Libre. São 3 encontros semanais, nos 3 eu faço Libre. É um encontro semanal? Nesse encontro eu faço Libre. Esse é o primeiro cenário. Outro cenário é tratamento de patologias sistêmicas. Então, eu tenho paciente que tem diabetes, colesterol, menopausa, hipertensão, asma, bronquite, psoríase, aí, artrite reumatoide. Eu posso falar N patologias sistêmicas, vamos chamar assim. Esse paciente, eu vou fazer um protocolo de manutenção, né? Ele vai estar comigo sempre fazendo a terapia Libre, porque ele vai sentir o bem que essa terapia Libre faz para ele, e esse vai ser um protocolo de manutenção, o que eu estou dizendo até o final da vida, realmente. E aí eu penso em 1, 2 vezes na semana no máximo, sendo que eu vou fazer esse protocolo sempre, 1 ou 2 vezes na semana durante os 2 ou 3 primeiros meses, e depois eu já posso pensar num protocolo de manutenção, onde ele vem 2 vezes no mês, a cada 15 dias fazer, quando essa patologia já estiver bem controlada. Porque, por exemplo, dando um exemplo de patologia sistêmica, né, todos vai ter esse efeito de melhora da qualidade de vida, mas o paciente diabético ele vai ter uma melhora porque ele tem dores, náuseas, tonturas, dores no corpo, cansaço, o índice glicêmico dele varia muito. Com a terapia Libre associada ao tratamento farmacológico, a dieta, ele não vai deixar o que ele já faz de fazer, eu vou ter uma melhora de todos esses índices e praticamente eu posso chegar a zerar e ter qualidade de vida total, ou seja, ele é um diabético, mas ele convive com aquela patologia com total qualidade de vida. Ele não tem mais tontura, ele não tem mais náusea, ele não fica mais cansado no final do dia, ele não sente mais tonturas, ele não tem as dores estomacais, dores de cabeça, então eu alivio todos os sintomas e o índice glicêmico dele está sempre controlado. Para a menopausa, eu diminuo as crises, as ondas de calores. Para a psoríase, quantidade de crises no ano e a quantidade de tempo que ela fica. Então, eu vou melhorar todas as patologias sistêmicas. Hipertensão, controla os índices de pressão arterial do paciente, os sintomas dele, qualidade de vida, qualidade do sono. Então, eu tenho efeitos que não são de cura, são de melhora dessa patologia. Mas, para isso, eu vou ter que ter um tratamento a longo prazo. Então, eu começo com 1, 2 vezes na semana, durante 3 meses, e depois eu penso aí de 15 em 15 dias, tá? E depois de um protocolo, ele fez 1 ano, eu posso pensar numa pausa, para um mês, depois volto fazendo uma vez por mês, vou espaçando cada vez mais. Mas é interessante que esse paciente, eu não pense numa alta, e ele sinta o quão bom a terapia Libre é para ele, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, porque a gente fala, nossa, mas o paciente não vai querer me pagar até o final da vida para fazer terapia Libre. Vai. Porque um paciente diabético, que ele convive com isso há anos, a tontura, a náusea, a dor no corpo, aquela sensação que todo dia ele está cansado, e de repente uma terapia Libre entrega qualidade de vida para ele, ele vai querer isso. Ele vai querer mais de vezes na semana. Sei que vai ter que falar, calma, chega, 2 vezes tá bom, não precisa, calma, vamos fazer, tá tranquilo. Que ele vai querer toda hora, nossa, isso não faz muito bem, então fiquem tranquilos quanto a isso. E aí o protocolo vai seguir essa maneira. E aí o terceiro caso, que é qualidade de vida, bem-estar, estético, prevenção. Então, eu, saudável, teoricamente saudável, não tenho nenhum tratamento que eu quero potencializar e eu não tenho nenhuma patologia sistêmica, mas eu faço terapia Libre em mim 1 vez por semana, 2. Por quê? Para manter minha imunidade ok, para melhorar a qualidade do meu sono, para melhorar a disposição para o dia a dia, para melhorar a concentração nos estudos, ela me ajuda muito a melhorar a concentração nos estudos, nas atividades, nas leituras. Então, a terapia Libre ela faz isso, que é uma qualidade de vida, bem-estar. Quando eu vou fazer isso no paciente? O paciente vai te procurar 1 vez ao mês, 2 vezes ao mês, para fazer um acompanhamento, para melhorar a performance no trabalho, para melhorar a concentração, para melhorar a qualidade de vida. E eu posso pensar em acupunturistas que trabalham com atletas, melhora desempenho esportivo. Porque daí eu posso usar mais vezes. Então, todo pós-treino, posso usar todos os dias, ou 3, 4 vezes na semana pós-treino, para recuperação celular desse paciente e da musculatura. Isso vai melhorar também potência, qualidade do treino, diminuir o tempo que esse paciente fica no departamento médico, melhorar a qualidade do treino e no vamos ver que é a hora da competição ele vai estar muito mais apto, mais força, mais explosão, mais velocidade. E aí eu vou fazer um protocolo mais contínuo também. São diferentes cenários que eu tenho que avaliar o paciente. Mas, em média, o protocolo, a aplicação, 30 minutos no paciente adulto e essas variações para menos de acordo com a estatura e peso, ou para mais também, que eu posso pensar. E aí, no Covid, casos mais graves, a gente pode fazer essa analogia também. Então, pós-Covid, um pós-operatório, um paciente super grave após um acidente de carro, que ele foi politraumatizado e foi internado, aí não é que é regra, eu tenho que fazer terapia Libre 1, 3 vezes por semana, em dias intervalados, isso é o padrão ok, porque eu não tenho uma necessidade crítica, eu penso sempre a longo prazo no meu resultado. Longo prazo que eu falo é na mesma semana eu colho o resultado, mas eu não preciso do resultado para ontem. Agora um paciente que ele é
pós-Covid, que ele acabou de sair de uma cirurgia, que ele está politraumatizado, eu posso sim pensar em fazer 3, 5, 10 dias seguidos de terapia ILIB. E inclusive trabalhar com tempos maiores. No pós-Covid a gente chegou a fazer o EcoILIB Plus, né, que é um equipamento portátil. Ele tem um modo exclusivo que ele chega a 180 minutos, que são 3 horas de emissão contínua. E a gente pode fazer isso na UTI mais de uma vez no dia. Inclusive 2 vezes no dia a emissão. O paciente ele acaba fazendo 6 horas de terapia ILIB no mesmo dia. Mas é um paciente que está extremamente grave, quadro crítico, saturação abaixo de 80%. E quando eu faço a terapia ILIB, eu devolvo saturação para 97, 98, eu posso pensar. Tá? E em pós-operatórios graves, né, que o paciente acabou de sair do pós-operatório, uma sequência de 3, 4, 5, 10 dias. Então, só para a gente falar um pouquinho de protocolos. Aí, falando do pós-Covid, que você falou, é fantástico, né? Não só no pós-Covid, mas até na própria infecção, né? Não existem estudos científicos comprovando a ação preventiva do laser, por mais que a gente, fisiologicamente pensando, faça todo sentido. Se eu melhoro a quantidade de linfócitos, se eu melhoro a interferon, que minimiza a proliferação de vírus, eu posso pensar que se eu faço a terapia ILIB, ela não vai me imunizar contra o coronavírus. Longe disso. Mas ela vai fazer com que o meu corpo esteja mais equilibrado, mais próximo da homeostase, produzindo mais células de defesa, o que vai muito provavelmente fazer com que eu tenha uma reação assintomática de não contaminação se eu tiver contato com o vírus. Então eu posso pensar nisso. Agora vamos falar o que é cientificamente comprovado e que tem estudos comprovados e que cada vez se publica mais, a ação do Covid dentro da UTI no paciente grave, que a gente vai falar que tem várias aqui, e após Covid. Então, dentro do paciente na UTI grave, ou mesmo que não esteja na UTI, mas infectado, né, no período da infecção, a terapia ILIB ela controla a inflamação pulmonar, a tempestade de citocina que ocorre, ela diminui ou faz com que não ocorra a formação de trombos, o que leva a embolia pulmonar, o que vai levar muitas vezes à morte. Ela melhora índices de síndrome respiratória aguda do paciente, então aquela falta de ar abrupta, necessidade de oxigênio, ventilação é diminuída. E aí estudos já comprovam diminuição de mortalidade quando se usa a fototerapia dentro da UTI, diminuição da necessidade de ventilação ou dias que esses pacientes precisam ficar ventilados. Então, às vezes, ele até precisa ir para ventilação, mas ele ficaria 14 dias, ele fica só 6. Taxa de óbito, mortalidade, necessidade de internação, tempo total de internação. Então, tudo isso diminuído com a terapia ILIB, né? Isso no paciente grave. A aplicação, geralmente, protocolo nesses pacientes são pontos nas tonsilas. Eu vou irradiar 6 joules e 6 joules aqui de laser vermelho e infravermelho. Na região central aqui da garganta, vou irradiar 3 pontos na região frontal do pulmão e mais 3 pontos na região costal, todos de 6 joules. Eu vou fazer isso 2 a 3 vezes por semana. Isso vai combater a inflamação pulmonar, melhorar a capacidade pulmonar, reduzir a formação de trombose e, logicamente, essas são aplicações locais. O protocolo ideal ainda que eu potencialize com a terapia ILIB, porque eu vou aumentar a produção de células de defesa, agir no sangue, melhorando a oxigenação, tudo aquilo que a gente viu que são os 4 alvos da terapia ILIB. Vou conseguir tudo isso nesse paciente, então num paciente grave. Ainda dentro da laser terapia, fugindo um pouco do tema, tem a terapia fotodinâmica, que é usar uma droga, que é uma luz, mais a laser vermelho. E usa muito no hospital também, no momento de intubar ou de extubar o paciente. É uma desinfecção oral, que está cheio de bactéria ali. Então, se eu coloco o tubo direto, eu levo um monte de bactéria da boca para o pulmão. Eu posso fazer a terapia fotodinâmica antes, eu ponho azul de metileno e o laser vermelho, mato todas as bactérias, aí eu intubo o paciente. E na hora de extubar, que é a hora que ele está ficando bom, eu vou tirar ele do tubo, é a maior taxa de contaminação da equipe médica. Então, às vezes, as pessoas estão ali desentubando, a hora que desentuba, faz um splash, voa micro-organismo para todo lado, e é nessa hora que o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico se contamina dentro do hospital. E aí eu faço a terapia fotodinâmica e depois eu estubo. A quantidade de micro-organismos no ambiente diminui em 98%. Então, é muito importante. Isso na COVID atuando. E aí a gente tem a síndrome pós-Covid agora, né? Que estudos e a coalizão de hospitais brasileiros já dizem que ela é uma pandemia pior do que a pandemia do coronavírus. Então, quando a Covid-19 acabar, a gente vai conviver por uns 2 a 3 anos ainda com uma pandemia muito mais grave, que será a síndrome pós-Covid, que ela já está acontecendo. Mas serão todas as pessoas que pegaram Covid que ainda estarão com os problemas. Que é falta de ar, dor de cabeça, perda de memória, comprometimento ou total ausência de paladar e olfato, né? Queda capilar, que é o eflúvio telógeno pós-Covid, né? E as questões mais graves, né? Os estudos da coalizão, quando a gente olha, eles têm, eu até fiquei um pouco espantado, eles têm estudos que falam que a cada 4 pessoas que são internadas e são entubadas com coronavírus no Brasil, isso foi analisado nos últimos 10 meses, uma vai morrer. Ou seja, eu estou falando que 25% das pessoas que são entubadas, elas morrem de síndrome pós-Covid. Elas saem do hospital com aquela plaquinha, venci a Covid,
volta para casa achando que venceu, mas ela volta e acaba 25% da população morrendo. Então, a cada 100 pessoas que tiveram Covid e foram entubadas, 25 pessoas saíram do hospital, acabaram tendo que ser rehospitalizadas e morreram. Então, olha que grave que é a síndrome pós-Covid. Não termina no Covid. E aí tem todas essas aferições, que podem ser mais simples. Então, tem uma dor de cabeça, um lapso de memória. Acho que quem teve Covid diz, nossa, eu esqueço palavras, eu não era assim. Às vezes eu vou num lugar, não lembro o que eu estou fazendo. E a questão também, principalmente da falta de ar, fraqueza muscular, feridas que causam síndrome pós-Covid. Se o cara ficou internado há muito tempo, ele vai ter úlcera por pressão, ele vai ter fraqueza muscular. E aí, tanto a terapia local, quanto a laser acupuntura, quanto a terapia LIBS vão ser fundamental nesse processo de reabilitação do paciente. Então, são fantásticos. E a ação do laser na pós-Covid também vai ser isso, né? Ação anti-inflamatória, melhorar a inflamação pulmonar, diminuir o infiltrado de células imunes no pulmão, porque na tentativa de curar a gente do Covid, a gente manda um monte de célula imune para o pulmão, para fazer aquela guerra. Aí depois que acaba, a gente se cura, fica um monte de resíduo ali. Isso faz mal. Então, ele diminui essa quantidade, tá? Melhora a qualidade do sono, o estresse, porque pós-Covid, as pessoas têm muita dificuldade no sono, enxaquecas, tá? Eu estou falando de uma coisa que é muito diferente de dor de cabeça. Dor de cabeça é aquela dorzinha. Enxaqueca é extremamente limitante. E muitas pessoas que têm a síndrome pós-Covid têm enxaquecas fortíssimas. E tem estudos da terapia LIB para enxaqueca que são fantásticos, e pontos de acupuntura que vocês conhecem muito bem, que eu posso usar associado com a laser puntura. Né? A queda capilar, o laser tem grandes efeitos sobre ele. As feridas, né, que são úlceras por pressão, no paciente que ficou muito tempo acamado. A fraqueza muscular, a falta de ar. Então é bem interessante a ação no Covid e no pós-Covid. E isso em estudos científicos publicados. E aí, quando a gente fala da experiência clínica, né, que é com nossos parceiros, como você e os nossos clientes, aí a gente tem muito mais, né? Então, chove de pessoas falando, nossa, eu usei terapia LIB, foi fantástico, porque melhorou o índice. Nossa, eu fiz a saturação, estava 88, fiz a terapia LIB, logo depois ela estava em 98. Segundos depois, durante a terapia, né? O paciente precisava entubar, não precisou entubar porque fez a terapia LIB. O paciente veio para casa, estava totalmente comprometido, 10 dias depois, fazendo terapia LIB, exercício físico, pontos de acupuntura, ele já está reabilitando, ele já está conseguindo falar, porque às vezes ele tem lesão na corda vocal, né? A hora que vai entubar, estubar, dificuldade no cheiro, o paladar e também a lesão de cordas vocais. Então, tudo isso eu consigo tratar com a terapia LIB, com laser e com a laser puntura. Então, é muita coisa mesmo que dá para a gente aproveitar. É, uma quantidade de informação enorme também, né? Eu que já conheço, estou aqui tentando processar. Eu já acompanhava seus vídeos, mas eu estou assim, um pouco surpreso com a sua capacidade de síntese. Você falou muita coisa em pouco tempo. E que legal, que bom, que bom. Muito, cara, pelo apoio, né, que você tem me dado e pela sua disposição de falar. Pô, a gente vê o brilho no seu olhar, né? Quando você fala da técnica, quando você fala do laser. Pô, isso é muito bonito de ver. Queria parabenizar pelo seu trabalho, que está sendo muito útil. Para mim é muito útil. E eu deixo a dica para vocês aí que estão vendo, né? O canal da Eco no YouTube tem bastante conteúdo. O perfil aqui no Instagram também tem bastante conteúdo. Muitas dessas perguntas que vocês fizeram aqui, as respostas estão lá. Vocês podem procurar, vocês vão ver muito mais. Tá, Lucas? Muito obrigado, cara. Assim, muito sucesso para você. Espero que a gente toque esse canal aqui, né? Para divulgar mais o LIB, divulgar mais o laser, porque é uma ferramenta que é sensacional, de fato. Eu sou testemunha também. Maravilha, cara. Agradeço muito pelo convite. Fico feliz de a gente ter conseguido conversar, passar por vários temas e estou sempre à disposição para conversar com o pessoal aí, a gente trazer informações. Então a gente está aqui para levar essas informações para vocês e por isso que eu sempre parabenizo aí o Carlos, né, como eu falei no início, pelo trabalho de fazer e trazer profissionais de diferentes temas para trazer conteúdo para vocês. Então isso é muito bom, né? A gente está aqui parando para trazer conteúdo para vocês e canais que façam isso. Então parabéns aí para a Acupuntura Brasil, para o Carlos. E obrigado pelo convite, com certeza estaremos aí na próxima. Sigam o Ecofibras aí, que tem muito conteúdo legal lá. Né? E se você quiser adquirir um equipamento, também é o canal para você conversar com eles, tirar suas dúvidas técnicas, valores e tal, tem tudo, né? O atendimento da Ecofibras é muito legal também. Lucas, um abraço, cara, até a próxima, até breve. Um abraço, até a próxima, um abração, boa noite, pessoal. E aí, gostaram? Eu sou fã da terapia LIB também, eu aplico em vários pacientes e aqui em casa, na família. Se você gostou, manda um comentário lá no nosso Instagram, é o @acupunturabrasil. E se quiser conhecer melhor o trabalho do Lucas, tirar alguma dúvida, fala com @ecofibras com 2 Cs. O perfil dele, pessoal, profissional,
é o @drlucassouza, Souza com S. Ouça agora um minuto do pensamento chinês antigo com o professor José Bezerril. O poema 11 do Tao Te Ching fala da relação complementar de existência e vazio. A terceira estrofe diz: portas e janelas são abertas na construção da casa. Através do vazio existe a utilidade da casa. E o poema conclui dizendo: assim, da existência vem o valor e do vazio vem a utilidade. No exemplo da casa, se ela fosse um espaço maciço, sem aberturas e sem espaço vazio, ela não cumpriria a sua função de ser habitada. Não haveria ventilação nem espaço de passagem. O vazio para os taoístas não é negação, mas é justamente essa possibilidade de manifestação. Muito obrigado a você que me ouviu até agora. Você já maratonou os nossos episódios anteriores? Aproveita e indica para os amigos e me ajuda a divulgar essas maravilhas da medicina chinesa. Esse podcast é produzido em parceria com a Dux e tem o apoio de Ecofibras, Instituto Tarran, Tequiacos e Instituto Ana Cardoso, a quem agradeço demais pelo incentivo. Agradeço também aos ouvintes que mandaram mensagem no Instagram, vocês não imaginam o quanto isso me motiva a continuar. Nossa trilha sonora é a canção Beija-Flor e a Flor, do Carrique, interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso. A voz da vinheta Acupuntura Brasil é de Clara Marim. Vou ficando por aqui e, depois de tanta informação, proponho um breve relaxamento. Respire lenta e profundamente. Note como a sua respiração estava curta e como essa respiração profunda pode te trazer serenidade. Mais uma vez. Até a próxima semana.